Olá pessoal, bem-vindo a mais um Dreamcast, o podcast da Dynasty. Aqui a gente aborda vários assuntos relacionados a cripto, ao mundo cripto. E hoje vamos conversar com o Fernando Carvalho, especialista em eSports. Vai contar um pouco pra gente o que é esse mundo e o que esse mundo representa no futuro do mundo cripto. Fala, Fernando, e aí? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer aí estar participando do Dreamcast. Acho que o interessante da gente abordar aqui sobre esportes é que todas as pessoas hoje em dia jogam alguma coisa, né? Então, sempre quando a gente vai falar de esportes, alguém já jogou algum jogo ou no celular ou no computador, mesmo que seja uma paciência, o pessoal ele está conectado com o jogo, né? Sim, sim. E hoje em dia, com tanta tecnologia chegando, com tanta atualizações de jogos, então isso tá a atualização da própria internet, né? Então tá tendo acesso a mais pessoas, inclusive agora nos smartphones. Então eu vejo aí com muitos bons olhos aí a evolução que está tendo esse mercado de esportes, e eu tenho certeza que tem tudo a ver inclusive com a parceria que tem com a Dynasty e consequentemente, do time que ela patrocina, que também que é a Endgame. Bacana. Eu conheço, para falar a verdade, muito pouco sobre esse mundo, mas assim, meu filho, eu tenho 3 filhos, né? O mais velho tem 16 anos e o mais novo tem 12. Eles são viciados nesse tipo de jogos, né? Jogos online. Eu vejo que eles ficam enfornados no quarto muito tempo, me deixa até louco. Mas depois eu comecei a pesquisar um pouco sobre o universo, o tamanho desse mercado. Eu fiquei abismado com a quantidade de pessoas que consomem esse conteúdo, né? Você pode passar para a gente uma ideia de dimensão para o pessoal que não conhece esse mundo? Realmente, né? Os seus filhos estão inseridos num mundo aí onde está bem movimentado mesmo. Só para você ter uma ideia, tem um dado aqui, só de receita ano passado relacionado a esportes, mais de 1,1 bilhão de dólares em marketing para esportes ano passado, mais de 500 milhões de espectadores. Ele chega a se equiparar à NBA, à NFL, de tanta visibilidade que dá o eSports, né? Inacreditável, né? É inacreditável. Só no Brasil, 28 milhões. O Brasil é um mercado muito forte, tá? Apesar de estar em terceiro lugar, tem Estados Unidos primeiro, China, depois já vem o Brasil logo atrás. Então é um mercado que vem crescendo a cada dia que passa, principalmente com o avanço da tecnologia, como já expliquei um pouco. Então são números surpreendentes, empresas muito grandes participando. Cito aí Intel, cito empresas do ramo automotivo como BMW, Porsche, Audi, né? Então tem as empresas de tecnologia mesmo. Está tendo bastante, vamos dizer assim, aderência esse mercado. E aonde o pessoal está olhando, né, que são essas telas de jogos, as empresas querem estar. Então eu acho que é atrativo também por conta disso. Ah, bacana. E você é sócio de um time, né? Sim, sim. De Valorant, né? De Valorant. E parece que ele está bem colocado aí, né? Nesses últimos campeonatos. É um jogo novo, Valorant, né? Se eu não me engano, junho ou maio do ano passado que começaram com esse jogo, né? Na versão beta, tudo mais. Mas aí de lá para cá foi crescendo muito, né? A empresa que faz esse jogo é uma empresa muito grande, que é a Riot. Ela tá também no League of Legends, que é o jogo mais jogado atualmente, né? E gera milhões de espectadores e questão de financeira. O jogo, ele é um formato FPS, né? Que é de first person. É como 5 contra 5, bandido contra policial. Vai tentando explicar de uma maneira mais didática aí. Onde o objetivo do bandido é plantar uma bomba em um determinado bomb site, né? De um determinado local ali. E a função dos policiais, vamos dizer assim, é de proteger. Então tem toda uma tática, né? Então os jogadores têm que ter uma boa comunicação, os jogadores têm que ser bons, né? Primeiramente. Então
a partir de um tal nível, certo nível, só a partir daí que você pode ser um jogador. E aí as organizações começam a montar os seus times com base nisso. Cada jogador tem uma função nesse jogo Valorant, então é interessante isso. Então, um cara vai ser o responsável por jogar as bombas de flash, que vai deixar o pessoal cego para entrar, fazer as entradas e tudo mais. O outro vai fazer uma bola de fumaça para você se proteger de alguns adversários. Então, é bem interessante. O pessoal vem jogando bastante de uns tempos para cá, vem crescendo muito. Né? E o nosso time foi fundado quase nessa época aí. Acho que por volta de agosto, setembro, já estávamos montando um time. Foi indo, a gente começou muito bem no começo, até porque era novo. Então, quem montava o time rápido com os jogadores que estavam bem nos servidores lá, já se destacava. E aos poucos a gente vai entendendo, né? Os times grandes vão comprando alguns jogadores, vão entrando com dinheiro e vai tirando aquele jogador da organização mais fraca. Contratos começam a ser feitos para manter os jogadores ali, advogados sendo contratados para fazer toda a questão de jurídica, né? Deixando o negócio profissional. Hoje o nosso time conta com 5 jogadores, um coach, um psicólogo, um analista, um advogado. Somos 5 sócios, né? Temos os nossos parceiros, os patrocinadores. Então, acaba sendo um time bem grande por trás ali, né? Que vai participando. Já ganhamos muitos torneios, tá? Torneios menores, assim. E dos brasileiros, que a gente chama, né? Que são os campeonatos maiores. Nossa melhor colocação foi um 5º lugar. Sei. Tá? A gente pegou um 5º lugar no começo do ano. E agora, no último torneio que teve, no qualificatório para jogar o Mundial na Islândia, a gente ficou em 6º lugar. Bacana, então, hein? Bem interessante. Tá crescendo. Tá crescendo. E só para ter uma ideia, qual que, nesse Valorant, que é o jogo que seu time participa, qual que é o tamanho, por exemplo, de um campeonato mundial? Você tem esses números de espectadores? Então, só para saber, o pessoal também ter uma ideia de dimensão disso, né? Especificamente no jogo Valorant, ele está crescendo exponencialmente, né? Então, a gente não atingiu os números ainda de grandes jogos como League of Legends, que milhões de espectadores simultaneamente estão assistindo, ou um jogo como um Counter-Strike. Ele ainda não chegou nesse patamar, mas com certeza vai chegar, porque é um jogo, inclusive, migrando muita gente de outros jogos para esse. Falando bem especificamente da sua pergunta, a visibilidade dos jogos dos brasileiros aqui é de 50 a 100 mil espectadores simultaneamente assistindo as partidas ao vivo. Fora, aqui no Brasil. Certo. Fora no YouTube, depois que fica lá, né? O YouTube ou alguma outra plataforma, que é a Twitch, basicamente, que o pessoal costuma reassistir, né? Então, divulga aquele vídeo para outras pessoas e aí ganha mais visibilidade ainda. Mas ao vivo, no instante, assim, ele pode chegar a 100 mil. E globalmente falando, você tem esses dados, não? Globalmente, são basicamente, a gente tem 3 regiões na América, que Brasil é considerado uma região, aí tem a Latam e tem Estados Unidos, tem a região Europa, região Ásia-Pacífico e a região África. Vamos falar que são 6 regiões, 100 mil em cada uma, ela pode chegar a 1 milhão, assim, eu tô falando números aproximados, tá? Eu não tô com essa informação aqui, mas... Certo. Só para você entender a dimensão. De 500 mil a 1 milhão de espectadores aí, pode ter um jogo de Valorant. Bacana. E você falou de várias empresas grandes aí, como Porsche, BMW, que entraram, já fazem parte aí desse hall de patrocínios, né? Existem algumas empresas de cripto patrocinando times de games, mundialmente falando? Olha, depende muito de qual esporte, qual desenvolvedor. Existem algumas regras, né? Dependendo de quando que foi feita aquela regra. Às vezes é uma desenvolvedora que fez a regra em 2015, por exemplo. Naquela época, cripto, muita gente não enxergava com bons olhos ainda cripto. Existia muita fraude, só falava, às vezes, de pirâmides, algumas coisas que não eram bem vistas para o mercado. Então, algumas desenvolvedoras
se posicionaram falando, eu não quero ter envolvimento com cripto no geral. Mas já está se falando, até essas empresas que antes vetavam, hoje já começam a discutir melhor, até pelo avanço que teve nas criptos ultimamente. Então, eu não sei te falar exatamente quais criptos já estão patrocinando, mas eu sei que tem em outras modalidades. Certo. Né? Eu só não sei precisar quais seriam. Bacana, porque, na verdade, eu vejo com muito bons olhos, né, esse público que consome esse conteúdo de esportes sendo a geração que vai usar a cripto diariamente, né? Então, assim, é um público que eles já nasceram no mundo tecnológico, são envolvidos nesse mundo tecnológico, né? E eu acho que se fomentando dentro desse mercado a usabilidade, instruindo esse público a usar a criptomoeda, eu acho fantástico, né? Porque esse pessoal acho que não sabe o que é ir para um banco físico, né? Provavelmente já entraram no mundo de banco digital e daí para frente, né? Acho que não sabem nunca pegaram uma nota de dinheiro fiduciário físico, né? Sim. E eu acho que a aderência para o mundo cripto vai ser muito, muito suave. Como é que você vê isso? Olha, eu concordo com tudo que você colocou, porque majoritariamente falando, quem joga profissionalmente são pessoas de 16 a 25 anos. Né? Tem um dado aqui que diz que 44% dos profissionais de esportes ficam nessa faixa, dos 16 aos 25. E 30% dos 25 aos 34 anos. Tá? E 26% dos 35 aos 54. Então, ainda tem pessoas mais velhas também jogando. Mas como você comentou, muito dessas pessoas não pegaram o dinheiro na mão, não sabem mexer, eles são muito digitais já. Então, a cripto vem justamente para facilitar. Sim, sim. Às vezes, nesses jogos, existe muito o marketing interno de venda de skins, né? Para você comprar uma arma X, uma arma Y, adesivos e tudo mais. E esse mercado movimenta milhões e milhões de dólares, né? Milhões e milhões. E, inclusive, entre peer-to-peer, né? Entre os jogadores, eles fazem muita troca. Já estão acostumados nesse processo. Já estão acostumados. Então, eles falam de cripto com muita facilidade. A gente até comentou um pouco do projeto da Dynasty com os nossos players. E o pessoal já entendeu, já foi atrás, já vieram até com algumas ideias e sugestões. É bem rápido a aprendizagem desse Sim, público. muito. Eles adaptam muito rápido. Legal, bacana. E me conta um pouquinho mais, quais são os principais concorrentes do Valorant? Você falou no Counter-Strike, tem o CS, pode ser? Esse é o Counter-Strike. Esse é o próprio. Você tá vendo como eu entendo muito desse mercado, né? É porque eu fico ouvindo meu filho falar, pô, CS. Eu fiquei imaginando, será que é mais um jogo? Não, é o mesmo. Esse é o principal concorrente, então. Eu não chamo de concorrente, né? Eu chamo... A gente até tem bastante respeito, né, entre o público, porque tem pessoas que gostam de jogar o Counter-Strike que não vão jogar Valorant nunca, porque nasceram no Counter-Strike, é um jogo que tem desde os anos 2000 e tudo mais. O Valorant, por ter algumas magias em cada play, ele tem umas coisas mais, vamos dizer, fictícias, né? Que não existem no mundo real. Então, traz mais aquele público que gosta desse negócio mais fantasia e tal. Então, assim, para falar de tipos de jogos, para comparar, a base de comparação é com o Counter-Strike mesmo, o CS, com o Valorant. Mas tem outros jogos de primeira pessoa, Rainbow Six, tem o Fortnite, que são jogos que também chamam bastante atenção. Esse Fortnite também é uma loucura. Seu filho joga esse também? Nossa, joga. É uma loucura, né? É um jogo... E pega muito uma molecada mais nova, né? Pega um Fortnite. Eu, quando comecei a jogar, eu sempre joguei assim, nunca profissionalmente, né? Mas
não se ganhava dinheiro com isso, né? O máximo que acontecia era numa competição você ganhar um mouse e um teclado, né? Se você foi o campeão do Brasil, você ganha um mouse e um teclado. Então, sempre foi colocado nas nossas cabeças, né, pelos nossos pais, de que como é que você vai ganhar dinheiro com isso? Vai estudar, né? Vai fazer alguma coisa. Já hoje não é mais assim. Mudou, né? Com um jogador de ponta, quanto mais ou menos é o salário dele, mais patrocínio? Olha, dá para falar que tem jogador aí de Counter-Strike, que é o jogo mais consolidado aí, que já ganha seus 20, 30 mil reais aí por mês para jogar, os jogadores de ponta. Isso você fala Brasil, né? Isso eu falo Brasil. E de ponta mundialmente falando? Tem jogador que já ganhou prêmio de 1,5 milhão de dólares. Nossa. Por causa de um campeonato. Então, só de premiação. Acho que os pais não reclamam. Os pais não vão reclamar desse aí. Eles vão até incentivar. Eles ficaram enfornados, né? Joga mais, inclusive. Sim. Como é que você vai dormir tão cedo assim? Eu não ia reclamar se o meu ficasse enfornado no quarto e voltasse com um cheque de 1,5 milhão de dólares. Exatamente. Então já mudou um pouco a cabeça até dos pais, né? Que agora os pais eram aqueles que jogavam nos anos 2000 e que não tinha nada. Agora os pais olhando o cenário dessa forma... Mas é muito difícil, né? Apesar de a gente ver que é um mundo hoje que remunera bem, né? Sim. Nos jogadores de ponta, mas como no futebol, né? Tem centenas de milhões de pessoas que tentam, mas muito poucos conseguem chegar lá no final. Né? É sempre bom lembrar que... Essa quantidade de pessoas que atingem esse nível de salário é muito baixo, percentual baixo, né? Até como todo nos esportes. A maioria não chega a esse patamar de salário, mas é onde todo jogador quer chegar. Ele sabe que dá para chegar, ele sabe que existe um mundo onde ele pode chegar nesse valor. Então, eles vão em busca desse sonho, né? E tem que ter um investimento, né? As máquinas hoje... Sim. São muito caras, né? Ainda mais com a questão da mineração, né? Exato. Placa de vídeo você não encontra mais para vender, né? Não encontra mais. As mineradoras tomaram conta, venderam um monte, procura alta, preço sobe, consequentemente... Tem que pagar muito ágil, né? Exato. Para conseguir um. Até mesmo os carros elétricos hoje, até a marca Tesla, né? Que consome muito a mesma matéria-prima que é usada para fazer as placas de vídeo. Sei. Então também sobe a procura e o preço bem sobe cara também. A brincadeira, né? Fica caro. Uma máquina, só a título de curiosidade, uma máquina aí boa para um player jogar, uns 15 mil reais, pelo menos, aqui, falando dos preços aqui do Brasil, pelo menos 15 mil reais para você jogar profissionalmente, você vai ter que investir. É quase um carro usadinho. Não é nada barato, né? E a questão do cripto, da cripto envolvida nessa questão de compras de acessórios dentro dos jogos, eu acho que tem uma aderência muito boa também, né? E já existe isso, você sabe me dizer? Olha, existe. Também não sei te dizer quais que estão fazendo isso hoje em dia, mas é muito promissor, sim, pela facilidade de você movimentar pelo globo, né? Não só Brasil. Porque Brasil aqui, se você entre os seus amigos, você faz uma TED, faz um Pix, você paga e você compra do seu amigo lá. Agora, e que você gostou daquela skin lá do coreano, do outro lado do mundo? Como é que você vai fazer o Pix para ele? Sim. Então, a cripto vem nesse momento para ajudar até nesse ponto, né? Sim. Facilitar a transação entre países, entre continentes. Sim, exato. Penso assim. E os seus jogadores já têm exposição em cripto ou não? Já. Tem jogador... Começou bastante por a gente fomentando um pouquinho eles, né? Mas eles separam sempre um percentual do salário deles para investir em cripto. Claro que os menores de idade, os pais vêm conversar com a gente instrui também, dá algumas dicas, né, para não sair fazendo loucura, né? Usar um percentual bem baixo, até porque isso lá no futuro pode transformar numa reserva bacana lá para ele, quando se formar, etc. Então, a gente mas vai instruindo bem para eles não se empolgarem tanto. Muito legal, muito legal. Eu acho que já deu para ter um pouco da noção desse mundo, né? Sim. É um mundo muito novo para mim, né? Mas muito interessante em questão
do volume de pessoas que hoje consomem esse conteúdo, né? Principalmente pela harmonia, pela sinergia, eu acho que tem no mundo cripto. Isso que eu acho muito interessante. Sim. Bom, é isso então, Fernando. Muito obrigado aí pela sua explicação sobre esse mundo do esportes. Super interessante. Eu vou querer estudar um pouco mais sobre isso, porque tem muita sinergia com o nosso negócio também, com o mundo cripto que a gente vive diariamente. Mas legal, te desejo aí sucesso aí com o seu time, com seus projetos. E até a próxima, pô. Você está sempre bem-vindo aí. Muito obrigado, Fábio. Obrigado pelo convite. Realmente tem tudo a ver. Cripto dentro do eSports. Os dois estão crescendo absurdamente. Então, são dois gigantes aí unindo forças pro futuro da nova geração aí que também vem forte, vem já atualizada, né? Exato. Nova geração. Obrigado aí pelo convite e foi um prazer. O prazer foi nosso.